Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, caríssimos ouvintes da Rádio Catedral, da Rádio Educadora, nós chegamos à grande semana que nós chamamos Semana Santa. Por que essa semana recebe esse nome? Por que essa semana é diferente das outras? Por que essa semana ela se destaca? É porque essa semana foi a semana em que Jesus viveu os principais momentos de sua vida. A Semana Santa é a oportunidade que nós temos para refletir sobre os últimos dias da vida de Jesus. Então, desde o domingo de Ramos, que nós celebramos a entrada de Jesus em Jerusalém, montado num jumentinho. Quem aqui foi à missa domingo de Ramos, diga amém. Amém. Até o próximo domingo, em que nós vamos celebrar a Páscoa de Jesus, nós estamos vivendo a Semana Santa. Eu queria que você, pelo conhecimento que você tem, você pudesse me responder. Na sua opinião, nós podemos dizer que essa semana foi a semana que Jesus mais sofreu, sim ou não? Nós podemos dizer que essa semana foi a semana mais difícil para Jesus, sim ou não? Nós podemos dizer que essa semana foi a semana que mais exigiu de Jesus, sim ou não? E isso é um outro motivo que faz com que a Semana Santa se torne tão importante para nós. Essa semana foi a semana que Jesus mais sofreu. A semana que Jesus passou pelos seus piores momentos. A semana em que a vida de Jesus virou de pernas para o ar. A semana em que os amigos de Jesus se afastaram. A semana em que Jesus começou a suar sangue, a sentir medo, a sentir angústia, a ficar triste, foi essa semana. Em geral, quando você vai passar por grandes momentos, momentos difíceis, momentos que vão exigir muito de você, você tem que passar por uma preparação. Por exemplo, você tem uma prova para fazer. Se você tem uma prova para fazer, para você se sair bem na prova, o que você tem que fazer? Se estudar ou se preparar. Você tem uma cirurgia para fazer. Você vai chegar lá na cirurgia de qualquer jeito, sim ou não? Você vai ter que fazer o quê? Preparar. A sua vida vai ter uma mudança, você vai casar. Tudo vai ser diferente. Você não vai chegar no dia do casamento simplesmente de mãos abanando. Você vai precisar de uma casa para morar. Você vai precisar de coisas para colocar dentro de sua casa. Você vai precisar de preparar a festa de casamento. Sim ou não?
E para fazer isso, você vai ter que se preparar. Na sua opinião, para viver esses momentos difíceis pelos quais Jesus ia passar, ele se preparou, sim ou não? Sim. Sim. Agora eu quero te fazer uma pergunta. E você? Quando você vai fazer algo que é muito importante, quando você vai passar por situações difíceis, você se prepara? Aí você fala para mim, padre, mas às vezes eu nem dá tempo de preparar. Não é que não dá tempo de preparar, é que você não teve atenção de se preparar com antecedência. Para dizer a verdade, querido, você não deve se preparar para coisas específicas que podem acontecer. A sua vida inteira tem que ser uma preparação. O bom aluno não é aquele que só estuda para a prova. O bom aluno é aquele que estuda todos os dias. Quem concorda, diga amém. Amém. Da mesma maneira, o bom cristão não é aquele que se prepara apenas nos momentos difíceis. O bom cristão é aquele que todo dia se prepara para o que der e vier. Por que as coisas acontecem na sua vida e te abalam, e te derrubam, e te entristecem, e fazem você se sentir um derrotado, fazem você se sentir um esquecido, fazem você se sentir uma pessoa completamente amarrada, completamente acorrentada pela vida? É porque quando vêm as dificuldades, você não está preparado. Responde para mim, para viver os seus momentos difíceis, Jesus se preparou, sim ou não? Sim. Sim, você também precisa se preparar. Você não precisa esperar a doença bater na sua porta para começar a se preparar. Você não precisa esperar alguém dizer para você, o seu marido está te traindo, para você começar a se preparar. Aí você diz para mim, mas padre, quer dizer que eu tenho que me preparar antes de acontecer? Isso não significa talvez que eu já vou estar quase que aceitando o mal? Não, não é aceitar o mal. Quando eu digo se preparar, eu digo é se fortalecer. Porque senão, qualquer coisa que acontecer com você, você vai desestabilizar. Não é que você já vai ficar pensando no mal que vai acontecer. Não, você vai ficar pensando em se fortalecer. Porque se vier o mal, você fica de pé. Eu fico tão triste de ver católicos, de ver cristãos fragilizados pelas circunstâncias da vida, pessoas desequilibradas, pequenas coisinhas desestruturam a pessoa. Responde para mim, Jesus foi assim, sim ou não? Não. Jesus foi uma pessoa forte. Jesus, ele foi um homem, ele foi um ser humano, ele era filho de Deus, mas ele também era homem, ele buscou se fortalecer. Ele buscou se fortalecer porque ele sabia que nessa vida sobre a terra, volta e meia, as dificuldades aparecem. Volta e meia aparece alguém falando mal de você. Volta e meia aparece alguém pisando no seu calo. Volta e meia aparece alguém querendo te trair. Olha o evangelho de hoje. Jesus Cristo falou na mesa: um de vocês vai me trair. Ele sabia. Ele poderia ter feito o maior escândalo. Ele fez sim ou não? Não.
Por que tem muitos católicos escandalosos? Por que tem muitos católicos que quando passam por dificuldades, faltam se descabelar? É porque não estão preparados. Jesus se preparou, você também precisa aprender a se preparar. Amém, querido? Amém. Eu só vou passar para frente se você me confirmar que você já entendeu isso. Essa vida é uma luta, você precisa se preparar. Quem entendeu isso, quem já está consciente disso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos passar para o próximo passo. Qual é o próximo passo? Fazer uma pergunta. Padre, como foi que Jesus se preparou para a Semana Santa? Como foi que Jesus conseguiu se preparar para enfrentar o julgamento, a morte, a crucificação, a traição, a surra? Como foi que Jesus se preparou? O que ele utilizou? O que ele fez? De que ele precisou? Como foi que Jesus se preparou? Jesus jejuou. O que mais que ele fez? 40 dias no deserto. O que mais? Eu queria perguntar para você assim: de tudo o que existe, na sua opinião, o que mais Jesus precisou para viver essa Semana Santa? Oração, jejum, penitência. Quem falou? Fé. Dá uma salva de palmas para essa dona aqui. Olha só, para se preparar para a prova, você tem que estudar. Para se preparar para o casamento, você tem que providenciar as coisas do casamento. Para se preparar para as batalhas da vida, para se preparar para vencer a guerra espiritual, você vai precisar de uma arma. Qual é o nome dela? Fé. Então aqui eu estou dizendo para você, olha para mim, Dona Maria que está em casa, olha para mim, olha para o rádio. Você não vai conseguir vencer na vida sem fé. Sem fé não tem jeito. Sem fé não tem vitória. Sem fé não tem conquista. Sem fé não tem superação. Se você está caído, se você está derrubado, se você está destruído, se sua vida está completamente destroçada, é porque está faltando fé. Jesus sabia que ele viveria os momentos mais difíceis da sua vida. Então ele sabia que ele teria que trabalhar o quê? A fé. O que mais Jesus precisou para enfrentar essa semana difícil da vida dele foi a fé. Padre, o que eu vou mais precisar para enfrentar o câncer? Fé. O que eu vou mais precisar para enfrentar a rebeldia dos meus filhos? O que eu vou mais precisar para enfrentar a grosseria do meu cônjuge? Fé. A traição do meu marido? Fé. A minha doença? Fé. O meu desemprego? A minha depressão? Fé. A fé é a sua arma. Sem fé, diz a carta aos Hebreus, é impossível agradar a Deus. Eu estou falando para você de uma coisa que
se você não tem, você vai ficar para trás na vida. Você precisa trabalhar sua fé. Não adianta você pensar assim, basta ser bonzinho, basta eu estudar, basta eu ser um bom marido. Você tem que ter fé. Amém, querido? Amém. Quem tem consciência de que sem fé nada vai para frente, diga amém. Amém. Então agora eu vou passar para o próximo passo. Mas como conseguir a fé? O que é a fé? Se você for pegar a fé de alguém e for descascar ela, o que tem dentro da fé? A palavra confiança. Eu vou dizer para você o seguinte: sabe o abacate? Quem aqui conhece o abacate, diga amém. O abacate é uma fruta. Se o abacate fosse a fé, a confiança seria o caroço do abacate. Eu vou pegar outro exemplo para você. Se a fé fosse uma pessoa, a confiança seria o coração dessa pessoa. A confiança é o núcleo da fé. Não tem como você ter uma fé grande se a sua confiança for pequena. Para você aumentar a sua fé, quem aqui deseja aumentar a fé, diga amém. Amém. Você vai precisar então de aumentar a sua confiança. Aí vem outra pergunta. Mas o que é a confiança, padre? Confiança não é a mesma coisa que esperança. Semana passada nós trabalhamos a esperança. Essa semana nós estamos vendo a confiança, e você logo vai perceber que confiança é uma coisa, esperança é outra. A palavra confiar significa fiar com. O que significa a palavra confiar? Fiar com. Mas eu não entendi, padre. Fiar com. O que é isso? Vamos ver a palavra fiar. O que é fiar? É garantir. É da palavra fiar que surgiu, por exemplo, a palavra fiador. Se você, por exemplo, está querendo comprar um carro, você não tem dinheiro para pagar o carro à vista, você vai ter que pagar o carro à prestação. Aí o dono da loja vira para você e fala: olha, para você comprar o carro à prestação, você vai precisar de arrumar 2 fiadores. Quem são os fiadores? São 2 pessoas que vão garantir que a dívida vai ser paga. Então, por exemplo, eu tenho 2 amigos, vou dar um nome aleatório aqui, Marcelo e Eugênio. Eles são meus amigos. O dono da loja falou para mim que eu preciso de quantos fiadores? 2. Eu converso com Marcelo e converso com Eugênio. Eles aceitam ser meus fiadores. Qual que é a função deles? Se der problema, se eu perder o emprego, se eu não tiver como pagar as prestações, então eles vão entrar em cena e eles vão pagar no meu lugar. O fiador é alguém que garante o pagamento de uma dívida. Amém, querido? Amém. Muitas pessoas, talvez, que estão na sintonia, já tenham sido fiadores de alguém. Quem já foi fiador de alguém, diga amém. Você que já foi fiador de alguém,
sabe que é uma coisa muito difícil, sim ou não? E quando a pessoa não quer pagar, o medo que dá. Tem muita gente que fala assim: padre, não é bom ser fiador de cunhado. Cunhado dá calote. Na verdade, ninguém quer ser fiador, porque se a pessoa cair, sobra para o fiador. E as empresas estão certas de fazer isso, porque as empresas não sabem se você vai pagar. Por que as empresas pedem um fiador? É porque eles não conseguem confiar em você. Se eles confiassem em você, eles não pediriam nenhum tipo de garantia. Não, eu vou te vender o carro, eu sei que você tem condição de pagar. Na vida também é assim. A vida faz com a gente como dono da loja de carro. As pessoas pedem para nós uma garantia. E você tem que ficar dando garantia o tempo inteiro. Qual é a garantia que você dá para a professora que você está estudando? A prova. O que é uma prova? É uma garantia de que você estudou. Você vai fazer a prova para provar para ela que você estudou. E assim sucessivamente na vida. Mas eu quero dizer para você, no mundo espiritual também existem garantias. Também existem garantias. E confiar significa reconhecer que Deus fez uma garantia para você e para mim. Como assim, padre? Deus fez uma garantia? Isso mesmo. Olha para mim, presta atenção. Quando Deus te chamou para segui-lo, Deus te fez uma garantia. Deus não te chamou a segui-lo aleatoriamente. Deus disse para você: se você me seguir, eu vou te dar a vitória. Amém? Amém. Se você me seguir, eu vou te dar a paz. Amém? Amém. Se você me seguir, eu vou te dar felicidade. Amém? Amém. Se você me seguir, você vai superar os seus problemas. Amém? Amém. Mas que garantia foi essa? A garantia de Deus é a palavra. Pega, por exemplo, o Salmo 91, ou o Salmo 90. Olha só o que Deus fala. Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, que mora à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu Deus em quem eu confio. Tu és o meu protetor. Tu és o meu Salvador. Ainda que você atravesse momentos difíceis, ainda que você passe por dificuldades, você não temerá, porque o Senhor é a sua proteção, o Senhor é o teu escudo, o Senhor é a tua força, é o Senhor que vai proteger você, e você vai pisar sobre cobras e serpentes. O que é isso? É Deus fazendo promessas para você, e Deus te dá uma garantia. A garantia é a palavra. A Bíblia, ela representa para nós, ela deve representar como um cheque que Deus escreveu, dizendo para você: eu te dou esse cheque, se você me seguir, eu te dou essa garantia. E o que é confiar? Confiar é você dar crédito para essa garantia de Deus. Padre, ainda está difícil para entender. Deixa eu te explicar mais ou menos assim. Deus fez uma promessa para você, que ia te dar a vitória, que ia te fazer feliz, que ia mudar sua família, que ia melhorar sua situação. Deus fez uma promessa que ia te dar o reino eterno, que ia te dar a salvação eterna. Ele garantiu essa promessa onde? Na palavra. E também
em Jesus Cristo. Mas não basta você ter a garantia, você tem que confiar. E confiar é isso, é acreditar na garantia. Por exemplo, o que adianta eu ter um cheque na mão no valor de 100 mil reais, mas eu não vou no banco trocar o cheque? Adianta alguma coisa, sim ou não? O cheque que não é levado ao banco para ser trocado, não dá em nada. Deus, Ele fez promessas para você. Deus, Ele fez para você promessas maravilhosas, promessas que talvez você ainda não sabe, mas você tem que confiar, porque se você não confia, as promessas não se cumprem. Padre, por que será que as promessas que Deus fez não se cumprem na minha vida? É porque você não confia direito. Olha o que Jesus Cristo fez no Monte das Oliveiras. Jesus Cristo estava sofrendo, Jesus Cristo estava chorando, Jesus Cristo estava suando, e Ele disse para o Pai: Pai, eu sei o que vai acontecer comigo. Na quinta-feira santa, amanhã, Jesus disse assim: eu sei que eu vou ser entregue por um beijo. Eu sei que eles vão me levar, vão me julgar, vão me condenar injustamente. Eu sei, Pai, que eles vão me amarrar num toco e vão me chicotear, vão sangrar o meu corpo. Eu sei. Eu sei, Pai, que eles vão colocar uma coroa de espinhos na minha cabeça, eles vão puxar a minha barba. Eu sei, Pai, eu sei que eles vão colocar uma cruz nas minhas costas para eu carregar subindo um monte. Eu sei, Pai, que quando chegar no alto desse monte, eles vão me deitar em cima dessa cruz e vão bater pregos no meu corpo. Eu sei, Pai. Eu sei que eles vão zombar de mim no alto da cruz. Eu sei que eu vou morrer pregado naquela cruz, mas eu confio em Ti. Foi a palavra de Jesus. Querido, em outras palavras, eu estou dizendo para você: confiar em Deus é reconhecer que Deus é o seu fiador, é reconhecer que Deus garante a sua vida, é reconhecer que se você cair, o seu fiador, o seu protetor, o seu garantidor, Ele não ficará parado, Ele vai entrar em cena para ajudar você. Confiar é reconhecer que você não está sozinho. Confiar é reconhecer que existe alguém maior do que você e que paga as suas dívidas espirituais, e que paga as suas dívidas sociais, que paga as suas dívidas pessoais, e esse alguém é o nosso Deus. A maior prova de que Deus, Ele é o seu garantidor, Ele vai nos dar agora na Semana Santa com a morte de Jesus. Então, da mesma maneira, querido, você precisa aumentar a sua confiança em Deus. Você precisa acreditar que Ele é quem garante a sua vida. Que quando as coisas ficarem difíceis para você, você não vai estar sozinho. Confiar é isso. Por que quando as coisas, as dificuldades vêm, você entristece? Porque você acha que você está sozinho. Por que quando os problemas, a doença vem, você se abala? Você acha que está sozinho. Mas se você confiar em Deus, as dificuldades vão vir e você vai dizer: eu não estou sozinho. Chegou uma notícia ruim, eu acolho. Eu fico triste, mas eu acolho.
com firmeza, porque eu não estou sozinho, o meu Salvador está comigo, eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. Você sem confiar no Senhor, você é um pobre miserável. Você sem confiar no Senhor é apenas um homem frágil, decadente. Mas se você confia no Senhor, você se torna uma potência. Aprende a confiar no Senhor, você que está sofrendo de doença. Aprende a confiar no Senhor, você que está passando momentos difíceis no seu casamento. Confia no Senhor Israel, confia no Senhor jovem, confia no Senhor esposa, confia no Senhor esposo, confia no Senhor você que está doente, e você verá milagres acontecer. O nosso Deus, Ele não é de mentira, o nosso Deus, Ele não é de brincadeira. Se você coloca a sua confiança nele, se você chama ele para ser o seu fiador, pode ter certeza, ele vai até a morte com você. Ele não te trai, ele não te abandona, ele não te deixa sozinho. O meu maior sonho para você nesse dia, o meu maior desejo para você nesse dia, o meu maior pedido para você nesse dia, se eu pudesse, eu me ajoelharia para pedir para você uma coisa: confia no Senhor. Quando as nuvens escuras pousarem sobre sua cabeça, confia no Senhor. Quando traírem você, confia no Senhor. Faça como Jesus. Eu sei que eu estou sofrendo, eu sei que está difícil, mas eu confio, e porque Jesus confiou, Ele ressuscitou. Se você confiar em Deus, você também vai ressuscitar. O Senhor vai te tirar do fundo do poço, o Senhor vai mudar a sua história. Confia no Senhor, agora e para sempre. Amém. Amém.